Fala Dev, beleza? Promessa é dívida e eu voltei com as aulas de Python que estavam paradas e hoje a gente vai falar sobre dicionários e listas, então vamos para a aula. Nós já aprendemos a declarar variáveis e aprendemos a inserir valores dentro dessas variáveis. Mas digamos que estejamos numa situação em que precisemos retornar o nome dos nossos usuários, dos usuários da nossa aplicação. E a nossa aplicação tem por volta de 5 usuários. Como que a gente pode resolver esse problema? Bom, uma das soluções, talvez a mais simples, seria criar 5 variáveis e colocar o nome de cada usuário para dentro dessas variáveis. E aí a gente simplesmente dá um print e retorna o nome de cada um desses usuários dentro do print. Beleza? E aí rodando nossa aplicação a gente tem algo assim, certo? Retornei os 5 usuários. Mas pode ser que a gente se depare com uma situação em que a gente tenha muitos usuários dentro da plataforma e isso acaba se tornando um pouco inviável. É aí que a gente começa a trabalhar com listas. O que é a lista? A lista nada mais é do que um agrupamento de dados para que a gente possa trabalhar com eles. A lista serve para facilitar o trabalho com o agrupamento de dados. Então vamos ver na prática como isso funciona. Eu vou criar aqui uma variável chamada lista usuários. E vou passar para ela como parâmetro os nomes dos nossos usuários, como eu fiz agora. Beleza, eu coloquei aqui. E agora olha que interessante, se eu der um print, eu só coloco o nome dessa variável como retorno. E olha o que vai acontecer. Ele retorna o nome de cada um dos usuários separado aqui pra gente dentro de uma lista, dentro de um grupo. Muito melhor, muito mais visual. E se eu quiser acessar um usuário específico aqui, eu acesso pelo índice, pela posição em que ele está dentro dessa lista. Por exemplo, eu quero acessar o Marcelo aqui. Então, começando do 0, 1, 2. Está aqui o Marcelo. Quero acessar a primeira posição. E agora eu quero acessar a última posição. No Python é só colocar um -1, que ele começa a contar de trás para frente. E aqui acessei o Otávio. Muito mais organizado, certo? Agora eu vou falar um pouco sobre como trabalhar com as listas. Digamos que eu queira inserir um novo valor na nossa lista. Eu posso fazer isso através do append. É só colocar qual valor que eu quero inserir aqui. Eu vou colocar aqui outro nome qualquer, por exemplo, Jorge. E agora eu vou retornar aqui a minha lista de usuários. E agora eu tenho o Jorge na última posição da lista. Beleza? E agora, digamos que eu quero inserir um usuário e eu quero que esse usuário não esteja na última posição. Eu quero colocar ele lá no início. Tem como? Tem como. Eu venho aqui em lista de usuários. E aí agora eu vou usar um comando chamado insert. Eu vou passar como primeiro parâmetro a posição. Como a gente quer colocar ele logo no início, é a primeira posição. E eu vou colocar o nome aqui, Paulo. E o Paulo vai ser inserido na primeira posição. E todos os outros vão ser empurrados para a posição posterior. Vamos ver aqui. Paulo. E o resto foi empurrado. Certo? E agora eu vou falar como remover valores do nosso array. Eu vou comentar isso aqui para o nosso array voltar ao estado inicial. E agora eu vou colocar o comando para excluir a última posição do nosso array. Pop. Com isso, eu excluí a última posição. Otávio não está mais aparecendo aqui no array. Mas e se eu quiser excluir uma chave específica, um valor específico dentro do nosso array? Tem como? Tem como. Eu vou chamar aqui lista usuários.remove e eu vou passar como parâmetro qual é o valor que eu quero que seja excluído do nosso array. Vou colocar o Marcelo como opção porque ele está bem aqui no meio. Então eu vou escrever aqui Marcelo. E agora retornando ao nosso array, o Marcelo já não faz mais parte dele. Ok?
Essas são algumas formas de trabalhar com lista. E é interessante que você veja a forma que seja mais interessante para você. Agora eu vou falar um pouco sobre dicionários. O dicionário é muito parecido com uma lista, só que agora eu posso colocar uma chave e um valor. Eu não preciso mais percorrer um campo ou encontrar um campo através da sua posição. Eu posso passar qual a chave que eu quero e aí eu consigo trabalhar com aquele valor. Os dicionários são muito utilizados no Python, então é muito importante que você aprenda como eles funcionam, certo? Eu vou começar aqui criando um dicionário que vai chamar ficha Igor, que vai ser a minha ficha. Os dicionários são declarados usando aqui o bigodinho, tá? Diferente dos arrays que são usando essa forma. Então beleza, eu vou colocar aqui nome e eu vou passar para a chave nome o valor Igor. Aí eu vou passar uma nova chave sobrenome e para a chave sobrenome eu vou passar o sobrenome Giamaniano. E eu vou colocar aqui mais um campo idade e o valor vai ser 32. E quando eu retornar essa ficha, olha o que ele vai imprimir aqui para mim. A ficha completa. Aqui ó, nome e o seu valor, sobrenome e o seu valor, idade e o seu valor. Beleza? Qual é a facilidade disso? Digamos que eu queira acessar um campo específico. Eu quero saber desse usuário somente o nome dele. Eu venho aqui, coloco dessa forma e ele vai retornar para mim só o nome. Isso vale para qualquer um dos campos, tá? Olha que interessante. E ele retornou o campo idade. E agora eu vou falar como a gente pode trabalhar um pouco com o dicionário. Digamos que eu queira excluir um campo, que eu queira excluir uma chave e um valor do meu dicionário. Eu venho aqui, ficha.igor, pop. E vamos ver o que vai acontecer? Opa, ele deu um erro aqui pra gente. Ó, pop espera pelo menos um argumento e não encontrou nenhum. O pop do dicionário é um pouco diferente do pop da lista. Eu tenho que passar um argumento para ele. Qual argumento que eu tenho que passar? Eu tenho que passar qual é a chave que eu quero excluir do meu dicionário. Então eu quero excluir a chave idade. Eu não quero que seja mais mostrado a chave idade. Então o que vai acontecer agora quando eu rodar o meu código? Está mostrando apenas nome e sobrenome, certo? É como atualizar. Digamos que eu precise alterar aqui na minha ficha um campo específico, o campo nome. Então eu vou chamar aqui o campo nome e vou passar para ele um novo valor, que vai ser Pedro. E agora retornando aqui o meu dicionário, olha o que aconteceu. O nome foi atualizado. Dessa forma que atualizamos valores no dicionário. Passamos a chave como parâmetro e passamos o novo valor. Outra coisa interessante que precisamos saber sobre o dicionário é como fazer a atualização de todos os campos do dicionário. Digamos que aconteça o seguinte. Digamos que a gente pegou na internet, que nós raspamos esses dados de algum lugar e houve uma grande atualização. Onde todos esses campos foram alterados. Eu vou colocar aqui. Perceba, nome continua sendo o mesmo. Sobrenome agora foi atualizado. A idade também foi atualizada e agora a gente tem um novo campo que é o campo cidade. Então como que a gente faz para resolver esse problema? É simples. Eu vou pegar a minha ficha original, que é o objeto que eu quero atualizar, o dicionário que eu quero atualizar. Vou colocar update, recebendo como update a ficha atualizada. E agora quando a gente retornar a ficha original, olha que interessante. Nome, sobrenome atualizou e a cidade entrou aqui no nosso dicionário original. Esse é o comando update. Muito interessante e muito útil para a gente.
Agora só está faltando como inserir um novo valor no dicionário. Digamos que a gente queira aqui, ó. Não estamos mais utilizando aqui. Agora se eu imprimir meu dicionário, ele voltou ao estado original. E agora eu quero adicionar o campo cidade aqui nesse dicionário. Como que eu faço? É simples. É só chamar aqui o dicionário. Colocar o campo que eu quero adicionar, por exemplo, cidade. E já passar o valor para ele. São Paulo. E olha só que interessante. Ele foi inserido aqui. Essa é uma forma de fazer, o que faz com que seja interessante também que possamos deletar algum campo dessa forma. E se eu chegar aqui e colocar um del, chamar o meu dicionário, passar uma chave, por exemplo, sobrenome, o que será que vai acontecer? Vamos rodar o nosso código aqui. E ele apagou o campo sobrenome. Da mesma forma que teria acontecido se a gente tivesse feito com o pop. Essa é outra forma de fazer. Você pode fazer da melhor forma, da forma que você achar mais interessante, ok? E hoje falamos sobre listas e dicionários. Estamos entrando em objeto. É interessante que você aprenda a trabalhar bem com esses agrupamentos de dados, porque vamos utilizar eles muitas vezes ao longo do curso. Próxima aula nós vamos falar sobre loops e vamos utilizar os loops já dentro dos agrupamentos. Até lá, espero que vocês gostem e treinem bastante.